A gente observa, por exemplo, que é uma relação mais ou menos entre 60 negros e 40 não negros, na maioria das creches e CEIs que a gente tem. Quando a gente vai para o 5º ano do ensino fundamental, que seria o Fundamental 1, a gente já percebe que muitos alunos negros ficaram pelo caminho. E enquanto gestora de CEL durante 6 anos, na formatura, eu ficava muito triste porque da formatura dos alunos do 9º ano, era quase 20% de alunos negros e 80% de alunos não negros. E a gente pergunta onde que eles estão. Por quê? Não é só uma questão de meritocracia, não é só uma questão de educação. É uma questão de projeto de vida, de posicionamento político, de entender que essas crianças, esses jovens, são seres plenos de direito. Por que você chegou a fazer essa trajetória, Marineuza? Porque em 1900 Guaraná com rolha, havia uma professora negra que olhou no meu olho e disse o seguinte: Marineuza, o que você quer fazer? Eu estava no 7º ano. Falei, eu quero ser Marineuza. Vou ser recepcionista. Ela falou, não, você não vai. Você era moça? Não, você não vai. Falei, mas como assim? Não vou. Lógico que eu vou. Então tá, vem aqui. O caminho para que você consiga realizar as coisas que você sonha, o caminho é um livro, é leitura, é cultura. Pegou na minha mão e me levou numa pinacoteca. Pegou na minha mão e me levou pela primeira vez numa sala de cinema. No Parque do Ibirapuera. Porque a minha mãe não tinha condições de fazer isso. E a escola, muitas vezes a gente escuta, é mimimi. A gente não tem que fazer papel que a mãe tem que fazer de levar a criança para atravessar a ponte. Para que vai levar a criança no SESC? Quem já escutou isso? Por que você vai fazer isso? Por que você vai discutir a questão do racismo, das relações de gêneros na escola? Isso não é importante. E o pior de tudo, gente, quanto dos vários cargos de designação que eu tive, eu escutava várias vezes assim, não vai sobreviver nem até os 18 anos esse corguento mesmo. Não precisa saber disso. A história dele, para mim, não é importante. Então, voltando um pouco, quando a gente está aqui hoje para discutir a representação de mulheres negras na gestão em SME, perpassa por um posicionamento político. Não é à toa que a questão das ações afirmativas e das cotas em 2013, não só nos concursos, mas também em todos os setores do serviço público, foi tão importante e é tão significativo. Porque mesmo hoje, com todas as ações afirmativas de universidade, de concurso público, nós, na cidade de São Paulo, somos apenas 3,72%. E olha aí a questão cruel disso. Já é comprovado pelo IBGE que nós somos quase 54% da população. E por que a gente não está nos espaços de poder e decisão? Vocês já pensaram nisso? Na Assembleia Legislativa, esse ano, nós tínhamos uma deputada negra. Para o ano que vem, nós teremos 2 deputadas negras. Dos 500 e poucos deputados federais, nós temos 18. Por que será que a gente não está representado? Sabe por quê? Porque ainda no imaginário das pessoas é colocado aquilo que passou no vídeo. A gente é visto como preguiçoso. A gente é visto como só serve para o trabalho doméstico. Foi uma briga imensa nessa droga dessa novela que está acabando essa semana, de se ter atores
negros em papel de protagonismo. O diretor da novela disse: isso para mim não é importante. Mas para uma criança negra de uma comunidade, se ver representado em papel de protagonista é ou não é importante? Não escutei. E o que ele fez? Encheu lá de alguns atores, mas ainda não enquanto protagonista, como papel ainda estereotipado. A margem eram os empregados, era o cara que tinha um mau caráter, e assim vai. A gente precisa, dentro dos espaços que a gente está, reverter essa lógica perversa, aonde o homem e a mulher negra, o homem negro e a mulher negra não está em espaços de poder e decisão. E eu vou contar uma coisa boa para vocês. Em 2013, chegaram para mim e falaram assim: Mari, tem um pepino para você resolver. Eu falei: qual pepino? Vem que a gente faz uma salada, eu preciso emagrecer um pouco mesmo, então a gente come. Não deu muito certo. Você vai ser gestora de um céu. Eu falei: misericórdia. E aí o gestor está aqui, ele deve passar um pouco por isso, né? A gente no céu, por mais que tenha o diretor do CEI, da EMEI, da EMF, você que é um responsável direto e indireto. Estava lá em Salvador tomando minha água de coco. Mari, não tem água no céu. O que tem a ver com isso? Se vira, dá um jeito, mexe, é um problema que é seu. E eu falei: tá, eu vou para um céu, e o que eu vou fazer dentro de um céu? Eu falei: eu só vou se eu puder montar minha equipe. Não, mas não tem como, é um cargo de indicação. Você vai trabalhar lá com quem você acha que tem lá naquele espaço. Eu falei: não, assim eu não vou. Porque se eu fosse gestora de um céu, eu quero ter o poder de decisão. E aí eu fui montando uma equipe de mulheres negras. E aí as pessoas me chamavam, sabe do quê? É racista ao inverso. Você só chamou para trabalhar mulher preta? Que palhaçada é essa? Falei: não, tem lá o loiro, tem o homossexual, é o quilombo da diversidade. Mas eu queria ter, perto de mim, mulheres que entendessem aquela comunidade do Jabaquara. Mulheres que soubessem o que é a questão do racismo. E eu vou falar por quê. Porque várias vezes bateram lá na porta do céu para usar a quadra ou para levar uma atividade cultural. Eu quero falar com a gestora. Prazer, por favor, pode entrar. Você não entendeu que eu quero falar com a gestora? Moço, pode sentar. Não, eu não quero falar com você. Vai chamar a gestora, por favor? Falei: então tá bom. Tá vendo aquela moça ali que tá sentada? Pede para ela marcar um horário que eu falo para a gestora que o senhor quer falar com ela, tá bom? Ela não pode me atender agora? Então, a gestora sou eu e agora eu não tenho mais tempo para te atender. Obrigada, o senhor pode voltar amanhã. É isso. As pessoas não nos reconhecem nos espaços. E isso é por causa de um racismo estrutural, aonde as pessoas viram para você e falam: você não tem o direito de estar aqui. E isso acontece frequentemente lá em SME, por exemplo. Quando eu vou atender, ele fala que eu sou a chefe, mas não. Eu sou a colaboradora no cargo de chefia lá que faz a questão das universidades nos céus. E quando eu vou conversar com os reitores, eles perguntam: qual que é o seu currículo? Eu falei: meu currículo é a vida. É entender que as universidades nas periferias faz toda a diferença. É entender que um professor que está lá na periferia tem o direito de fazer uma especialização. É entender que a formação inicial e continuada vai fazer diferença no espaço onde aquele professor está, lá do outro lado da ponte. E assim, é dinheiro público, não é? É.
Então, se é dinheiro público, a gente tem que fazer desse dinheiro público servir com qualidade nos espaços que a gente quer, não que você quer. E aí a conversa muda um pouco de local. E eu quero falar para vocês hoje uma coisa que para mim, para finalizar, é muito importante. Eu fico até um pouco entristecida de falar isso. Quem aqui tem mãe? Quem já teve mãe que a mãe já foi? Virou estrelinha, como os nossos alunos falam. Quem aqui é irmã de alguém? Quem aqui é mãe de alguém? E aí eu queria entender se todo mundo aqui é, ou foi, ou vai ser para sempre mãe, irmã, filha de alguém. Por que que o feminicídio nesse país está tomando proporções de uma guerra civil? Por que que a violência, e aí quando a gente fala em mulheres negras, a gente está falando de mulher. Por que que a violência contra a mulher está sendo algo tão naturalizado? Por que que ainda nesse país, e quando a gente fala de gestão, o homem branco e o homem negro ganham, tanto no serviço público comissionado como no serviço privado, quase 42% a mais do que uma mulher negra e a mais do que uma mulher branca? Já pararam para pensar que somos nós, mulheres, que educamos esses homens? E nós não somos sexo frágil coisa nenhuma? E quando eu falo da questão da mulher negra nesses espaços, isso é muito mais grave. Este ano foi registrado um aumento de 54% de assassinato de mulheres negras nas periferias em todo o território nacional. Por que que querem nos matar? Por que que querem, tirar a gente de cena? Porque a presença de uma mulher negra ou de uma mulher incomoda tanto? Por que que muitas vezes, em alguns espaços, até mesmo na sala de aula, algumas professoras reproduzem que é muito melhor trabalhar com um diretor homem? Quem é diretor homem, quem é homem aqui, não se sinta, entendeu? Eu espero que vocês tenham toda essa questão de gênero muito bem trabalhada. Mas a gente escuta isso nos espaços. Ou não? Por que que a mulher é tão cruel com uma outra mulher? Eu acho que são questões que a gente tem que parar para pensar quando a gente está falando de equidade. Eu falo que é muito mais. As pessoas falam, vamos fazer a promoção da igualdade racial. Não, vamos fazer uma questão da equidade. Porque não dá mais, historicamente, em todos os espaços que a gente circula, para esquecer ou fingir que não vê que a condição da mulher e da mulher negra nesse país, ela está muito séria. E eu vou tocar num assunto, e aí eu sou assim mesmo, eu vou ter que falar. Nós estamos passando por um momento de ameaça de retrocesso. Eu ouvi no dia 28 de outubro, um dia que não terminou, algumas amigas minhas dizendo que estavam com medo. Estão com medo do quê? Nós temos direitos constitucionais, nós temos direitos de vida. Nós não podemos mais aceitar que A, B ou C, ou grupo Z, Y, W, sei lá, fale para você o que você, enquanto professor, enquanto professora, que essa discussão não é importante. A gente não pode voltar para trás. Se eu estou hoje num cargo de poder e decisão, é porque eu aprendi lá atrás que assim, qual é o seu projeto de vida, Marineuza? Você é cidadã de direitos. O caminho que você tem para percorrer é esse. Você pode fazer a diferença.
E a gente não pode retroceder. Racismo é crime. Injúria racial é crime. Tratar o seu aluno com diferença é crime. Não olhar para a sua função enquanto professor concursado da rede pública, que tem lá um PEA para cumprir, um PPP para cumprir, um projeto curricular para cumprir, você fazer disso uma coisa menor porque eu vou fazer do meu jeito, isso também é crime. A gente está lidando com semente, a gente está lidando com um projeto de vida de pessoas. E qualquer um e qualquer uma aqui, através de um concurso público ou através de indicações, pode ocupar lugar de poder e decisão. E quando você estiver lá, eu acho que uma coisa que você não vai poder esquecer. Você está lá para ser diferente, você está lá para fazer diferença na vida de muitas pessoas. E é esse o que eu queria compartilhar com vocês hoje. A minha experiência como gestão me trouxe muita alegria. Toda vez que eu entro num céu, eu fico tremendamente emocionada, porque aqui é uma seara de grandes possibilidades. Quando eu cheguei aqui, gestor, eu vi um sarau da mídia, da biblioteca, e as pessoas falando, e os pais passando, as crianças ouvindo, os jovens declamando. Eu acho que é isso. Não é apenas a educação que vai mudar esse país, é o posicionamento político que vai mudar esse país. E eu não estou falando de partido A, B ou C. Eu estou falando de que todo mundo que está aqui, os seus alunos, os pais dos seus alunos, são cidadãos de direitos. E enquanto direito, eles têm o direito de ter um projeto de vida que acontece desse lado de cada ponte e do lado de lá da ponte também. Ele pode ser médico,